Oi, tudo bem? Aqui é a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre o seu medo de exposição versus o impacto extremamente negativo no seu instrumento. Fique com a gente! Hoje nós vamos falar sobre o medo de errar, o medo de se expor versus o impacto extremamente negativo na hora de tocar o seu instrumento ou na hora de cantar. Nesses últimos 10 anos, eu pude conhecer alguns musicistas, músicos que estavam no início ali do seu instrumento ou que já tocavam há algum tempo, só que tinham muita dificuldade e não conseguiam evoluir no seu instrumento. E eu pude perceber uma característica comum entre essas pessoas. A característica forte dessas pessoas era que elas tinham medo de se expor, medo do instrumento delas sobressair perante o outro instrumento, medo de errar na hora de tocar. Então eu acredito fortemente que esse medo era o que atrapalhava, era o que limitava o crescimento dessas pessoas no instrumento. E eu vou te explicar por que eu acredito que é o medo que atrapalha na hora da performance. Vocês já viram, vocês já passaram numa situação onde que você estava andando de bicicleta e o pneu da bicicleta estava vazio, estava um pouco vazio, um pneu, os dois pneus estavam vazios. Quando você anda com uma bicicleta com o pneu vazio, é muito mais difícil você chegar no seu destino, né? Porque você precisa fazer muito esforço. Você precisa fazer muito esforço porque tem mais atrito com o solo e tudo mais. Então, quando nós temos medo, o nosso cérebro ele foi feito para nos autoproteger sempre, nos autopreservar. E quando nós sentimos medo, o nosso corpo ele produz um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio ele produz no nosso cérebro um sentimento de fuga, de retração, de luta. E existem pessoas que por causa desse sentimento de fuga, de retração, essas pessoas elas param de pedalar, tá? Elas desistem do seu instrumento, desistem de crescer. E outras pessoas, não, elas lutam contra aquilo, ok? Mas ainda continuando tendo medo, elas vão chegar um dia num destino, elas vão chegar a ter uma eficiência um dia, mas vai ser muito mais demorado. Então o mais importante aqui é você entender, se você se identifica com essa situação, com essas pessoas que eu te comentei, o mais importante é saber como trabalhar esse sentimento ruim, né? Como não produzir esse hormônio e não provocar no nosso cérebro esse sentimento de retração. Então isso é perfeitamente possível. Eu fiz algumas pesquisas, algum tempo atrás, eu achei uma mulher chamada Amy Cuddy, que é uma americana, ela é professora da Escola de Negócios de Harvard. Então ela desenvolveu uma técnica que é muito fácil, que na verdade eu já apliquei essa técnica não sabendo que era biológico, que era mental, né? Eu apliquei essa técnica a minha vida inteira no instrumento sem saber que ela existia. E agora eu quero falar isso para você. Você que se identifica com essa situação, existe uma maneira de você se livrar desse medo, de se expor. A maneira é muito simples. Você precisa, na hora que você estiver tocando, você precisa se sentir poderoso. Você precisa se sentir o melhor músico da face da terra. Mas como que você vai fazer isso? Bom, pensar que é poderoso, teoricamente é fácil. Mas não é só isso, não é simples. Apesar de parecer simples, não é simples. Então, por que a gente precisa, vou explicar primeiro por que a gente precisa se sentir poderoso na hora de tocar. Porque a pessoa poderosa é uma pessoa otimista, uma pessoa assertiva, é uma pessoa muito confiante. E uma pessoa poderosa, ela tem um hormônio chamado testosterona, e a testosterona, ela produz no nosso cérebro um sentimento totalmente oposto ao medo, que é o sentimento do domínio. Eu tenho domínio sobre essa coisa, sobre tudo. É uma pessoa que sabe que vai ganhar,
ela tem a certeza que ela vai ganhar qualquer coisa que ela for jogar, qualquer coisa que ela estiver entrando. Então, é por isso que você precisa se sentir poderoso na hora de estar tocando o seu instrumento, na hora de cantar. Então, como é que você faz isso? Você vai fazer isso de uma maneira gradativa e em passos pequenos, ok? Então, toda vez, né, antes de você iniciar, antes de você sair de casa para você ir para um ensaio, para você ir para tocar na igreja, antes de você sair, passe 2 minutos sozinha, pensando, fazendo posturas de campeão, de vencedor. Imagina lá um atleta vencendo uma corrida, imagina um herói, né? Então, imagina você vencendo alguma coisa e faça posturas, né, assim, de campeão, assim, sou forte. Então se imagine assim por 2 minutos antes de sair de casa para ir para o ensaio. Isso vai produzir em você um hormônio, que é a testosterona, e naturalmente o seu cérebro vai pensar que vai te dar o pensamento que você tem um domínio sobre o seu instrumento, sobre aquela situação. Então por que isso é importante, gente? Porque não é por causa da dificuldade de se tocar de uma música mais elaborada do que a outra, não é isso. A importância disso é a sua performance. Você tendo o domínio do seu instrumento, a sua performance vai ser muito melhor. E aí vai te ajudar muito a crescer, a tocar muito bem, porque você vai expressar realmente quem você é ali na hora que você está tocando. E isso é o diferencial aí dos músicos famosos, né, de grandes musicistas. Esse é o diferencial, a pessoa se entrega àquilo dali. Ok? Então eu espero muito que você aplique, você que se identifica com essa situação, aplique essa dica e depois me conte como que foi. Muito obrigada.